Embora a carga elétrica seja propriedade fundamental do eletromagnetismo, ela não é conveniente para a maior parte das aplicações práticas. Tanto do ponto de vista técnico, como a análise de circuitos elétricos, quanto do ponto de vista teórico, como no desenvolvimento das equações da eletrodinâmica, a quantidade mais relevante é a corrente elétrica, e é sobre ela que esse vídeo vai falar. Olá, meu nome é Eudes Filete. Nesse canal eu ensino os princípios básicos das ciências físicas para lhe munir contra as tolices e crendices que você vai encontrar por aí. Se ser mais esperto é uma prioridade para você, se inscreva no canal, ative o seu sininho, pois aqui você encontra a explicação científica para muitos assuntos intrigantes. Na termodinâmica, vimos que o calor só pode fluir no material condutor se houver uma diferença de temperatura entre as suas extremidades. A energia térmica flui da região de temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Esse fluxo vai cessar quando as extremidades atingirem a mesma temperatura. Num condutor elétrico ocorre algo parecido. Quando as extremidades de um condutor estão em diferentes potenciais elétricos, a carga elétrica flui de uma extremidade para a outra. O fluxo da carga vai persistir enquanto houver uma diferença de potencial. Se a diferença de potencial deixar de existir, o fluxo de cargas vai cessar. Para manter um fluxo de carga num condutor, é preciso fornecer a ele essa diferença de potencial. E é para isso que servem os geradores e as baterias. São eles que fazem as cargas se moverem. Enquanto as baterias já foram discutidas no vídeo anterior, os geradores ainda serão vistos em vídeos futuros. Quando conectamos um dispositivo elétrico numa bateria, por meio de um fio condutor, nós criamos um circuito elétrico que promove o fluxo de carga através do dispositivo, fazendo ele funcionar. E esse fluxo de carga é o que nós chamamos de corrente elétrica. Mais precisamente, a corrente elétrica é definida como a quantidade de carga que passa por uma seção transversal de um fio condutor num certo intervalo de tempo. Assim, a corrente elétrica pode ser definida simplesmente como a quantidade de carga que passa pelo condutor dividida pelo intervalo de tempo. Dessa forma, a sua unidade de medida é o coulomb por segundo, que recebe um nome especial, o ampere. Esse nome é uma homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Como o coulomb é uma unidade de carga muito grande, a unidade de corrente também é muito grande. E é por isso que é muito comum o emprego de submúltiplos do ampere, como o miliampere ou o microampere. A corrente elétrica pode ser descrita em termos microscópicos a partir de um modelo clássico simples. Considere um fio condutor. Nele, nós podemos imaginar os elétrons livres se movendo aleatoriamente em alta velocidade, ricocheteando nos átomos do fio. Isso talvez lembre um pouco o movimento desordenado das moléculas dentro de um gás. Quando existe um campo elétrico no fio, os elétrons sentem uma força e começam a se acelerar. Mas eles logo atingem uma velocidade média mais ou menos constante, conhecida como velocidade de deriva. O que impede os elétrons de continuarem a aumentar a sua aceleração são as colisões com os átomos do fio. E com isso, a velocidade de deriva é normalmente muito menor do que a velocidade aleatória média dos elétrons. Nós podemos relacionar a velocidade de deriva com a corrente macroscópica no fio. Em um certo intervalo de tempo, os elétrons percorrem, em média, uma distância dada pelo produto entre a velocidade e o intervalo de tempo. Se o fio tiver uma seção transversal de área A, nesse intervalo de tempo, todos os elétrons contidos num pequeno volume do fio vão passar pela mesma seção transversal do fio. Se houver N elétrons livres nesse volume, cada um com a sua carga elementar, então o número total de elétrons vai ser N vezes o volume. Note que aqui o N minúsculo é uma densidade, é o número de elétrons por unidade de volume. Com isso, você vê que a carga total que cruza a seção transversal nesse intervalo de tempo vai ser dada por esta expressão. Agora, como a corrente é a carga dividida pelo tempo, podemos então obter uma expressão para a corrente a partir deste modelo clássico, que nos diz que a corrente é proporcional à área transversal do fio, quanto mais grosso ele for, maior será a corrente, e também será proporcional ao número de elétrons livres e à sua velocidade de deriva. Aqui cabe uma observação importante. A corrente, na verdade, se deve ao movimento dos elétrons carregados negativamente,
mas, por motivos históricos, o sentido da corrente é tomado como sendo o oposto do movimento dos elétrons. Então, lembre-se sempre que quando uma corrente aponta para a direita, os elétrons no condutor estão fluindo para a esquerda. Vimos que na eletrostática uma carga elétrica se distribui apenas na superfície de um condutor. Ela não permanece no interior do material. Mas no caso eletrodinâmico, a coisa é diferente. Com as cargas se movendo, haverá carga percorrendo o condutor através de toda a sua seção transversal. Suponha que um fio condutor de área A seja percorrido por uma corrente elétrica I. Podemos definir a densidade de corrente como sendo a corrente por unidade de área. Se nós usarmos a expressão para corrente que eu acabei de deduzir, então nós podemos escrever a densidade de corrente como sendo proporcional à densidade de elétrons e à sua velocidade de deriva. A densidade de corrente pode ainda ser relacionada com o campo elétrico que a produziu. A constante de proporcionalidade nessa relação é a condutividade elétrica do fio condutor, uma característica inerente ao material. Quanto maior for a condutividade, maior vai ser a densidade de carga que um campo elétrico vai produzir no fio. Eu vou deduzir agora, de forma simples, uma expressão muito útil para aplicações práticas, a partir das duas definições para a densidade de corrente. Para isso, eu vou considerar um segmento de um fio uniforme, que tem a seção transversal A e comprimento L. Nós podemos estabelecer uma diferença de potencial entre os pontos A e B do fio, e com isso, um campo elétrico e uma corrente elétrica. Como nós vimos neste vídeo aqui, se o campo for uniforme, então a diferença de potencial vai ser o campo vezes o comprimento do fio. Como o campo é proporcional à densidade de corrente, então nós podemos escrever o potencial em termos dessa densidade. Mas, por outro lado, a densidade de corrente é diretamente proporcional à corrente. Então, com isso, a diferença de potencial pode ser escrita em função da corrente. E aqui nessa expressão, nós identificamos o termo em destaque como sendo a resistência elétrica do fio condutor. A relação linear entre a diferença de potencial e a corrente elétrica é extensivamente usada no eletromagnetismo e é chamada a lei de Ohm. Essa resistência elétrica é medida em ohms, que é uma unidade de medida que homenageia o físico alemão Georg Ohm, que descobriu essa relação simples e muito importante entre a tensão, a corrente e a resistência. Essa relação mostra que a quantidade de corrente que pode percorrer um circuito vai depender não só da tensão fornecida pela bateria ou pelo gerador, mas também a resistência que o material condutor oferece ao fluxo de cargas. Além disso, para um determinado circuito de resistência constante, vemos que se dobrarmos a tensão no fio, dobramos também a corrente elétrica. Pela dependência da resistência com a geometria do fio condutor, você pode perceber que os fios grossos têm menor resistência do que os fios mais finos. Fios mais longos têm resistência maior do que os fios mais curtos, e que um fio de cobre tem menor resistência do que o fio de aço do mesmo tamanho. Dentro dos dispositivos elétricos, a corrente é regulada por um elemento de circuito chamado resistor. Os resistores fazem isso oferecendo uma oposição à passagem da corrente elétrica através de seu material, causando uma queda de potencial em alguma parte do circuito elétrico. Mas note, apesar disso, eles jamais causam queda da corrente elétrica, eles apenas a limitam. Isso significa que a corrente elétrica que entra num terminal de um resistor será exatamente a mesma corrente que sai pelo outro terminal, porém com uma tensão reduzida. Com isso, é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica sobre os componentes desejados de uma forma versátil, já que os resistores possuem resistências que podem variar de alguns ohms a vários milhões de ohms. A corrente elétrica pode ser contínua ou alternada. A corrente contínua se refere ao fluxo de cargas numa única direção. Uma bateria, por exemplo, produz uma corrente contínua em um circuito. Na bateria, cada um dos seus terminais tem sempre o mesmo sinal. O terminal positivo é sempre positivo e o terminal negativo é sempre negativo. Com isso, os elétrons se movem sempre do terminal negativo para o terminal positivo e sempre na mesma direção. A corrente alternada, por sua vez, é exatamente como o nome diz. Os elétrons no circuito
são movidos primeiro em uma direção e depois na direção oposta, alternando para frente e para trás em posições relativamente fixas. Isso é conseguido alternando a polaridade da tensão no gerador. Normalmente, os circuitos comerciais de corrente alternada envolvem tensões que se alternam em uma frequência de 60 ciclos por segundo, ou seja, uma corrente de 60 Hz. Em alguns lugares, contudo, a corrente pode ser de 25, 30 ou 50 Hz. Em todo o mundo, a maioria dos circuitos residenciais e comerciais são de corrente alternada, porque a energia elétrica gerada dessa forma pode ser facilmente aumentada para alta tensão, para transmissão a longas distâncias com apenas pequenas perdas de calor, e depois reduzida para tensões convenientes onde a energia vai ser consumida. O porquê disso eu só vou discutir futuramente, ainda nessa série. Quase todos os livros de física ou de engenharia têm uma tabela das unidades do Sistema Internacional de Medidas que se baseia em 7 quantidades fundamentais. Uma delas é a corrente elétrica. Mas você pode argumentar que isso parece mais uma unidade derivada e não uma fundamental. Seria mais razoável que a própria carga elétrica fosse a unidade fundamental do eletromagnetismo. Afinal de contas, todas as propriedades do eletromagnetismo se relacionam de alguma forma com a carga elétrica. Mas há outras razões para as quais os cientistas tenham escolhido a corrente como sendo a unidade fundamental, em vez da carga. Historicamente, primeiro foi a corrente a quantidade medida com precisão, antes mesmo da carga. Além disso, é bem mais fácil medir com precisão a corrente do que medir a carga elétrica. Finalmente, todo o formalismo do magnetismo, na verdade, de toda a eletrodinâmica, incluindo a análise de circuitos, depende crucialmente da corrente elétrica. E isso é motivo suficiente para que ela seja tratada como a grandeza fundamental do eletromagnetismo no sistema internacional. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!